Sabores marcantes em forma de bolo caseiro, coberto com uma calda que dá um toque especial. Hoje eu trago para vocês o bolo cítrico de blueberry. E antes de ir para nossa receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo que eu poste por aqui. Toda semana eu posto vídeos novos, então não quero ver você de fora. Já aproveita, ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado. E já deixa o seu like aqui para ajudar a crescer cada vez mais o nosso canal. A receita completa está aqui na descrição, logo abaixo desse vídeo. Já compartilhe com seus amigos e bora lá para a receita. Então a gente vai começar a fazer o nosso bolo cítrico de blueberry. Pensa num bolo extremamente macio, aromático, derrete na boca, gente, é muito bom esse bolo. Eu tenho aqui manteiga extra sem sal. Na confeitaria, a gente nunca usa manteiga com sal, é sempre sem sal. Então, quando a gente fala manteiga, qualquer pessoa que fala manteiga, lembre que é sempre sem sal. E aqui eu prefiro usar a manteiga extra, tá? Ela tem mais cremosidade. Ela é feita, a manteiga tem que ser feita apenas de creme de leite. Então sempre quando você for comprar uma manteiga, você olha no rótulo se ela tem apenas creme de leite na sua composição. Aqui eu tenho ovos, leite, açúcar refinado, farinha de trigo e fermento em pó. Eu vou fazer essa massa através do método cremoso. O método cremoso, a gente bate a manteiga com o açúcar até virar um creme fofo. Aí a gente acrescenta os ovos, tá? Um a um. Depois a gente acrescenta o líquido, no caso o leite. A gente vai bater e depois no final a gente, fora da batedeira, a gente vai mexer a farinha de trigo e o fermento em pó. A farinha entra somente no final da nossa receita, porque para uma massa de bolo, quando a gente acrescenta na farinha o líquido, a gente começa a desenvolver o glúten dessa receita. Ele ativa. Quanto mais a gente mexe o glúten, no caso a farinha de trigo, no líquido, a gente vai desenvolvendo esse glúten cada vez mais. Então, sempre que a farinha de trigo entra em contato com o líquido, ela começa a ativar esse glúten e a desenvolver, tá? Por isso que a gente sempre acrescenta no final. Se a gente faz o método reverso, também pode ser. Como que é o método reverso? A gente pega a farinha de trigo, a gente mistura, bate ela com a manteiga. A manteiga, ela vai proteger essa farinha a não desenvolver o glúten, tá? E depois a gente acrescenta os líquidos. Pode ser feito dessa maneira também, porque a manteiga vai proteger a farinha de trigo. Embora a manteiga tenha uma porcentagem de líquido, mas ela é muito mínima, essa porcentagem de líquido. Ela é 1% ou até menos. Porque o que eu tenho na composição da minha manteiga é a gordura, tá? Então, ela vai proteger a farinha de trigo, ela vai selar essa farinha de trigo. Então, eu vou adicionar aqui na minha batedeira a manteiga. Aí você pode me perguntar, Isis, eu posso substituir a manteiga pela margarina? Você pode, o bolo vai dar certo também. Só que a manteiga vai trazer muito mais sabor. A gente tem aqui uma gordura animal, a manteiga é feita de gordura animal. A margarina, ela é feita de gordura vegetal. O vegetal não traz tanto sabor quanto o animal. E aqui a gente acrescenta o açúcar. Posso substituir por açúcar cristal? Pode, vai dar certo também. E aqui a gente vai bater por mais ou menos de 2 a 3 minutos até formar um creme branco e bem fofinho. Então agora eu tenho aqui um creme fofo e tá bem branquinho. Ó, esse
creme e bem branquinho. Os grãos de açúcar continuam aqui, mas eu tenho esse creme que já está esbranquiçado. Agora eu acrescento os ovos e eu vou bater por mais 1 minuto. Agora eu acrescento leite e eu bato até misturar. Então aqui eu vou tirar a minha massa. Nessa hora ela talha, tá? É normal acontecer isso. Quando a gente mistura a farinha, volta tudo ao normal, tá? Então aqui eu já acrescento a minha farinha e já acrescento também o fermento em pó. Então agora eu venho, misturo aqui. Essa massa, por ser uma massa amanteigada, a gente não tem a necessidade de fazer levemente, como uma massa do método espumoso, que é a massa pão de ló, por exemplo, o bolo anjo, a genoise, a massa chiffon. Essa sim a gente precisa ter mais delicadeza para não perder a aeração das claras. Aqui no caso, a gente não tem a aeração das claras, então a gente pode sim mexer dessa maneira aqui. Ficou homogêneo? Eu paro de mexer. Não preciso ficar mexendo. O problema da gente ter um bolo solado é quando a gente mexe demais essa massa. É um dos problemas. Um outro problema também pode ser o fator forno, tá? A temperatura do forno pode sim atrapalhar ali no desenvolvimento da nossa massa, tá? Se tiver um forno muito baixo, ela vai demorar muito para assar e aí, consequentemente, vai fazendo com que a massa fique borrachenta. Se a gente tem um forno muito alto, vai fazer com que queime a lateral do meu bolo, ele vai crescer, vai expandir demais e o meio vai ficar cru. Então, e o outro fator é aqui, quando a gente desenvolve esse glúten, a gente vai mexendo muito, a massa vai desenvolvendo o glúten, ela vai ficando elástica e, consequentemente, borrachuda no final, quando a gente come aquele bolo que ficou embatumado, que a gente fala. Aqui eu tenho cítricos, tá? Eu poderia fazer só de laranja, ou só de limão, ou se eu quisesse fazer de limão siciliano, poderia fazer só de um cítrico, tá? Mas aqui no caso eu vou fazer desses 3 cítricos aqui, que é a laranja, o limão, tá? Poderia usar qualquer tipo de limão, se eu quiser fazer só de limão siciliano, por exemplo. Aqui eu tô usando limão Tahiti e aqui eu tô usando uma mini tangerina. Aqui eu tenho o blueberry, que vai dar todo um sabor especial, uma textura na massa bem deliciosa. Se eu não quiser usar o blueberry, eu também não preciso usar. Se eu quiser então fazer só do cítrico, posso fazer. E os cítricos, eles têm o sabor na casca. Se eu coloco o suco de fruta, não vai adiantar muita coisa, tá? Não vai quase fazer nada. Então eu prefiro usar aqui a casca, né? As raspas dessa casca, porque aqui sim eu vou ter muito aroma, muito sabor e no líquido não. Eu preciso saber raspar a minha casca. O que é importante? A gente não raspar a parte branca, porque a parte branca vai me trazer uma massa com amargo, né? Esse branco da casca dos cítricos, ela traz um sabor amargo e isso não é interessante para as nossas sobremesas. Então aqui eu tenho um raspador de zester, tá? Esse raspador, ele não tira a parte branca, então ele é muito interessante para fazer a raspa dos cítricos. Agora, se você não tem, serve também um ralador comum e aí você vai precisar tomar o cuidado para não ralar a parte grossa. E sempre vai ralar naquele mais fininho do ralador, tá? Para ficar as raspinhas bem fininhas mesmo. Então aqui, ó, a gente vai raspando. Vocês notem que ele não chega naquela parte branca, o que é muito interessante, né? Porque não vai ficar esse amargo que eu tô falando. E aqui, com esse meu ralador de zester, eu já venho aqui, ó. E assim eu vou fazer também com os outros cítricos. Então aqui agora eu já misturei, né, as raspas na minha massa
e eu vou colocar numa forma. Eu tô usando essa forma de furo no meio. Essa forma aqui é a forma gomada da Leila Formas. Ela tem 18 aqui de boca. Então, sim, se você não tem uma igual a essa, se você tem outra, lembra aí do tamanho, né? Do tamanho da forma. Se você quiser fazer maior, você vai ter que aumentar a sua receita. Se você quiser fazer menor, você vai diminuir a sua receita. Eu sempre faço uma regrinha assim, eu sempre diminuo conforme a quantidade de ovos. Então, por exemplo, se eu quero aumentar, eu aumento um ovo, aqui eu tô colocando 2. Se eu colocar 3, eu aumento os ingredientes 3 vezes mais. Todos os ingredientes, inclusive o fermento. Muita gente tem dúvidas, fala, Isis, quando eu dobro a receita, eu dobro também o fermento? Sim, sempre dobra todas as quantidades, sempre tudo vai aí na sequência, tá? Tudo tem que aumentar ou diminuir. Aqui eu vou colocar o desmoldante, eu tô usando esse desmoldante da Fast Pan, que eu adoro, tá? Se você não quiser usar o desmoldante assim em spray, você pode fazer o seu desmoldante. Como que você vai fazer o desmoldante? Você vai usar a mesma quantidade de farinha de trigo, de óleo e uma gordura, que no caso a margarina ou a gordura vegetal, tá? Você pode usar uma dessas duas gorduras. Você vai fazer uma pastinha misturando o óleo, a farinha e a gordura. No caso, as 3 quantidades iguais. Por exemplo, 50 de gordura, né? A gordura vegetal ou a margarina, 50 de farinha de trigo e 50 de óleo, tá? E aí, 50 gramas de cada um. Faz a pastinha e você vem com o pincel passando por tudo. Se você quiser também usar margarina por tudo e depois passar farinha, também vai dar certo, tá? O desmoldante acaba sendo bem prático e ele dura muito, né? Então é só isso aqui, tá? Não preciso ficar passando muito desmoldante. Um segredinho para vocês. Eu vou colocar o meu blueberry aqui na farinha de trigo. Eu vou enfarinhar. Por quê? Porque isso vai evitar que o meu blueberry não vai para o fundo da forma, não fique tudo no fundo, ele fique também no meio da massa. E aqui eu tô usando o blueberry, tá? Ele in natura, você pode usar o congelado também, que dá certo. E o blueberry é como o mirtilo, é a mesma frutinha, tá? Então eu jogo tudo aqui na minha farinha. E agora eu vou colocar um pouco da massa no fundo. Agora eu venho, ó, tiro o excesso de farinha e venho aqui eu coloco mais um pouco da massa e venho novamente com o blueberry. E agora eu venho com o restante da minha massa. E agora eu vou finalizar o blueberry. Aí eu vou dando uma apertadinha aqui, ó. E agora eu vou levar o nosso bolo para o forno. Forno a 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 40 a 45 minutos. E depois eu já venho com o resultado aqui para vocês. Então, meu bolo saiu do forno, ele demorou 45 minutos para assar, mas isso vai variar de forno para forno. Então, você sempre vai colocar ali um palitinho, se ele sair limpo, ou uma faquinha se sair limpo, tá tudo assadinho. Aqui, ele tá morno, tá? Tirei do forno, ele tá morno. Eu não gosto de desenformar bolo quente e nem frio. O frio pode colar na forma, o quente pode quebrar o meu bolo, então eu tenho que desenformar meu bolo morno, tá? Então eu venho aqui, ó, e olha que bolo mais lindo! Agora a gente vai fazer uma calda, uma caldinha cítrica, bem rapidinho para fazer. Ele assim já é maravilhoso, tá? Só assim, ele sem nada, sem cobertura nenhuma. Mas a gente vai fazer ainda mais essa cobertura. Então, para fazer a caldinha aqui, eu tenho açúcar de confeiteiro, que eu tô usando aqui o Glassucar, é o Glassucar da União. E aqui eu tenho suco de limão. É só misturar. E agora a gente vai colocar aqui pelo nosso bolo.
E temos aqui o nosso bolo finalizado com essa caldinha maravilhosa. A validade desse bolo é de até 4 dias, porque tem as frutas, né? Então, deixar 4 dias na geladeira. E se você for consumir, você pode deixar chegar na temperatura ambiente, ou então você pode cortar um pedaço, levar 10 segundinhos para o micro-ondas, vai ficar muito delicioso para tomar com café. Enfim, esse bolo serve para qualquer tipo de ocasião, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na sua casa. O rendimento é de até 8 pedaços bons, 8 pedaços igual eu vou cortar aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse bolo, que vocês reproduzam muito, que vendam muito. Quando você fizer essa receita, por favor, me marque lá no Instagram, eu vou adorar ver o resultado e repostar também nas minhas redes sociais. E compartilha também com seus amigos para ajudar a crescer o nosso canal cada vez mais. Um grande beijo e eu te espero nos próximos vídeos.